e por terem aceito este convite. Olá, boa tarde, muito obrigada, Sérgio, e obrigada a todos os participantes que estão aqui conosco. Queria dizer que para nós é um gosto enorme participar nesta iniciativa e que achamos que é uma coisa que nos faz tanta falta ter este tipo de iniciativas locais, de partilha entre a academia e as pessoas que estão no terreno. E isso para nós é muito importante, porque nós na Nova acreditamos que não vamos nunca ter nenhuma espécie de impacto na sociedade sem ouvirmos também o lado de lá, e portanto para nós é uma honra enorme estar aqui. E pronto, e não vou tomar mais tempo, não é? Então, é assim, nós organizámos isto da seguinte maneira, eu vou falar um bocadinho, se calhar, só desta crise que nos assolou, e um bocadinho mostrar-vos 2 ou 3 gráficos muito simples, que dão um bocadinho uma ideia da dimensão de desigualdade da crise, não é? Fala-se muito que esta crise é muito desigual, mas eu tenho aqui alguns gráficos que se calhar vão deixar isso mais claro. E depois o Pedro, que é um grande estudioso dos temas da economia, da educação, coisa que eu não sou propriamente, sou assim mais sou uma curiosa, ele é um estudioso e eu sou uma curiosa. Ele vai-vos mostrar também o resultado de alguns trabalhos que nós fizemos em conjunto este ano, no contexto destas questões do ensino em casa e no fundo da desigualdade do nosso sistema educativo e de como é que o ensino em casa pode, ou quais é que seriam as razões que nos levariam a esperar que o ensino em casa possa ter tido um aumento, ter um impacto nessa desigualdade. Portanto, o que é que eu vos queria mostrar? Queria-vos mostrar aqui só 2 ou 3 gráficos muito simples, e eu vou partilhar aqui nos slides, vamos lá ver se... Ok, não, desculpa, não, agora eu acho que se eu, já fiz porcaria, peço desculpa, estou só aqui atrapalhada com o Zoom, ora, perdi o Zoom, desculpem, eu vou já resolver o meu problema. Ai, Susana. Desculpem, opa, que chatice. Ok. Pois, não estou a conseguir fazer o que eu quero fazer. Mas não tem a ver com o compartilhamento, pois não, Susana, ou tem? Não, Okay, acho que tem mesmo só a ver com a minha própria inépcia com o dito, mas acho que agora não, tem a ver com a minha nabice, não. Esperem lá, pronto, assim. Eu acho que assim, okay, talvez... Já estamos a ver. Ótimo, ok, obrigado. Isto foi um estudo que nós fizemos acerca no fundo chama-se Portugal Balanço Social, e pronto, tem muitas medidas de desigualdade e não era por aí que eu queria ir, eu queria sobretudo mostrar os efeitos da pandemia, exatamente. E agora estou a andar depressa demais, e cá estou eu. Então, porque é que quando nós dizemos que a pandemia tem um impacto muito desigual, porque é que nós dizemos que ela tem um impacto muito desigual? Pela razão seguinte, esta crise pandémica, na verdade todas as crises têm um impacto muito desigual, não é? Mas esta crise pandémica tem características pela forma como alguns setores de atividade foram encerrados, pelas características desses setores e por aqueles setores que puderam continuar a sua atividade no online, como por exemplo os nossos, não é? Que nós somos aqui representantes, ela de facto foi uma crise, ou está a ser uma crise que bate em certos setores da população que são especialmente vulneráveis, e eu tenho aqui uns indicadores que mostram isso mesmo. Portanto, isto que aqui está são os setores que foram mais afetados pela pandemia. Isto é usando dados das compras eletrónicas, não é? Porque é uma forma também de nós termos indicadores quase em tempo real daquilo que está a acontecer na economia, que se nós estivéssemos à espera das fontes de dados mais, vamos chamar-lhe tradicionais, não conseguiríamos.
E, portanto, nós temos aqui, de facto, um enorme impacto na restauração, no alojamento turístico, na moda e acessórios. Porquê moda e acessórios? Porque realmente são as lojas de rua, não é? Portanto, que tiveram um enorme impacto em termos de diminuição de volume de negócios, e depois o setor do transporte de passageiros, embora menos, mas também com diminuições substanciais do negócio, porque claro, não é? A partir do momento em que as pessoas ficam em casa, deixam de Vem logo tudo ver. circular. E como é que são? Então o que é que nós fizemos? Nós fizemos aqui um exercício, e está sempre aí mais depressa do que devia, que é pensar um bocadinho quem são estas pessoas, quem são as pessoas destes setores que foram os mais afetados pela crise. Nós recorremos a uma base de dados que são os quadros de pessoal, que abarca todo o universo dos trabalhadores portugueses e, portanto, podemos ir ver como é que eram estes setores em 2018. Claro que essa base de dados é atualizada anualmente, nós ainda não sabemos como é que eram estes setores em 2020, mas isso também não importa muito, porque a composição do ponto de vista do nível educacional, do ponto de vista do salário, dos trabalhadores de um setor, não muda muito. Quer dizer, é evidente que pode haver trabalhadores individuais que se vai alterando, e certamente que há, mas não vai haver uma alteração fundamental naquilo que é a composição destes setores. E, portanto, o que é que nós encontramos? Esta linha cinzenta que aqui está é a média nacional, portanto é em todos os trabalhadores do país, todos os trabalhadores do setor privado, há 27% que têm um contrato de trabalho a prazo. E reparem como é que estão os setores mais afetados. Nos setores mais afetados, restauração, moda e acessórios, que genericamente representa aqui o retalho de rua, não é? As lojas que foram encerradas, transporte de passageiros e alojamento turístico, reparem que todos eles estão bastante acima da média nacional em termos de contratos a prazo. E, portanto, estas pessoas ficaram muito desprotegidas, porque já agora o layoff, o apoio do governo proibia os despedimentos, não só o layoff, mas sobretudo o layoff proibia os despedimentos, mas não proíbe, ou melhor, não obriga uma empresa a renovar um contrato que chega ao fim. E, portanto, nós também já temos, enfim, depois aprofundámos um bocadinho estes sistemas de investigação e, de facto, reparamos que estas pessoas com contratos mais precários foram aquelas que ficaram verdadeiramente desprotegidas, porque nem sequer tiveram direito ao layoff. Porquê? Porque muitas delas simplesmente não lhes foi renovado o contrato. Depois temos aqui, em termos de nível de escolaridade e sobretudo na restauração, reparem que mais uma vez é um setor com pessoas com baixo nível de escolaridade, e o nível de escolaridade é um grande determinante não só do nível de rendimento das pessoas, como até do nível de pobreza. Eu também tinha aqui um gráfico para vos mostrar sobre isso, mas não tenho tempo para ir a todas. Aqui eu tenho outro gráfico acerca destas pessoas, destes setores, que também é muito interessante, que mostra que há uma prevalência de mulheres nestes setores. Mais uma vez, reparem que a linha cinzenta representa aquilo que é a média nacional, e depois cada uma das barras representa o que é que são estes setores mais afetados, e portanto temos uma prevalência de mulheres, exceto no setor dos transportes, mas por exemplo no setor das lojas, da moda e acessórios, é completamente evidente que as mulheres foram muitíssimo afetadas por esta crise. Isso também se observa já agora, depois nos números do Instituto do Emprego e da Formação Profissional, que nós analisámos, mas não tenho tempo para estar aqui a mostrar tudo. E depois temos aqui a mão de obra estrangeira, que também é muito interessante, que nós vemos que tanto o setor do alojamento como o setor da restauração são setores com percentagens substancialmente superiores de mão de obra estrangeira relativamente àquela que é a mão de obra nacional. E, portanto, não só do ponto de vista da relação das pessoas com o mercado de trabalho, com esta questão dos contratos temporários, como do ponto de vista das próprias características mais identitárias das pessoas, nós vemos que esta crise foi especialmente desigual. E depois temos aqui, para quem não gosta deste tipo de análise de desigualdade com base em características das pessoas, temos aqui pelos salários, e aqui o que nós vemos é que, a não ser o setor dos transportes de passageiros, que é razoavelmente bem pago, enfim, tendo em conta o que é que se considera razoavelmente bem pago no contexto português, não é? Que pronto, os salários não são muito altos, naturalmente, mas o que nós vemos aqui mais uma vez é que, portanto, a linha azul representa o salário médio, a linha amarela representa o salário mediano, e reparem que os setores da moda e acessórios, portanto, nós temos que ver é como é que a barra azul compara com a linha azul e como é que a barra amarela compara com a linha amarela, não é? E de facto, bem, a restauração é um setor que tem salários
especialmente baixos, mas o setor da moda e acessórios, o setor do alojamento turístico também, os transportes, mais uma vez, são mais bem pagos do que a média nacional. E, portanto, isto é tal, digamos, são gráficos que ilustram o tal impacto muito desigual desta crise. E pronto, eu podia continuar, tenho aqui mais coisas para mostrar, mas infelizmente, ou felizmente, porque também o objetivo disto é discutir, como só tenho meia hora, vou dar a palavra ao Pedro, que vai falar mais dos aspectos propriamente relacionados com a educação. Boa, deixem-me partilhar aqui. Olá, boa tarde a todos. Desde já obrigado pelo convite e reiterar todos os agradecimentos que a Susana já fez. É para nós um gosto de estar aqui. Ou seja, a Susana começou por analisar a parte da desigualdade, ou seja, a desigualdade tem sido um dos focos principais de toda esta crise, como é que esta crise acentua a desigualdade que já existia, e a Susana mostrou todos os impactos do lado económico, e uma das componentes que nós temos trabalhado muito no último ano, eu juntamente com a Susana e com vários colegas aqui da Nova, é precisamente como é que esta crise, esta desigualdade também se reflete em termos do sistema de educação. E quando nós pensamos no sistema de educação português, um dos números que nós devemos ter sempre na nossa cabeça, ou devemos ter sempre presentes, é que o sistema de educação constrói em cima de uma realidade, da realidade das famílias portuguesas, e quando nós olhamos para as famílias portuguesas, na população entre os 25 e os 64 anos, ou seja, naquela população que são os pais e os avós dos alunos que nós temos nas escolas, nós temos a população que detém uma menor escolaridade em termos de ensino secundário, ou seja, temos a menor proporção de população entre os 25 e os 64 anos com ensino secundário completo, o que significa que os nossos alunos em casa, os adultos que têm com eles, é uma população que é, em média, pouco escolarizada, sobretudo quando comparamos com o resto da Europa. E isto é particularmente significativo porque quando nós olhamos para os estudos, dos resultados dos alunos ao longo da sua vida escolar, cerca de 60% dos resultados dos alunos ao longo da sua vida escolar é explicado pelo fator família. Portanto, e estas famílias, quanto mais escolarizadas, mais apoio podem dar, e nós temos Portugal tem neste particular um déficit relativamente grande em relação ao resto da Europa. E este déficit que observamos na escolaridade dos pais e das famílias é depois obviamente transmitido aos resultados escolares. Este foi um resultado que nós mostramos quando publicámos o nosso retrato sobre as condições das crianças durante o ensino à distância. Nós temos cerca de 80% dos alunos na escola pública cujas mães não têm o ensino superior, ou seja, um valor muito elevado, e obviamente isto depois reflete-se nas notas que os alunos têm. Quando nós olhamos para os resultados dos alunos, tanto nas provas de aferição como nos exames nacionais ao longo do ensino básico, ou seja, no 4º, 6º e 9º ano, que são os dados que nós temos disponíveis, notamos que os alunos cujas mães não têm o ensino superior têm uma prevalência de notas negativas que é cerca de 30 pontos percentuais em relação aos alunos que têm mães com ensino superior, portanto, ou seja, é um fosso enorme. E quando olharmos para as notas máximas, ou seja, para as notas de 5, notamos que as crianças que têm mães com ensino superior, ou as crianças que têm mães sem o ensino superior, têm 13 pontos percentuais a menos de notas 5, comparado com aqueles alunos que têm mães mais qualificadas. Portanto, este é um fosso enorme, este é um fosso que já lá estava antes da pandemia, ou seja, isto são tudo dados antes deste enorme choque que todos nós vivemos. Os mesmos fossos nós encontramos quando olhamos para diferenciais de notas entre alunos que têm ação social escolar e não têm ação social escolar. Nós sabemos que a ação social escolar chega a cerca de 30, 40... Pedro, desculpa, eu acho que tu não chegaste a partilhar os teus slides. Não estou a partilhar os meus slides? Acho que não, eu é que como estava aqui... Mas estão a ver a minha tela? Estamos a ver um browser. Exatamente. Eu estava aqui um bocado com medo, como há bocado me mostrei bastante incompetente. Estava com medo de intervir. Não, estamos os dois ultra competentes, então. Estamos os dois muito incompetentes nesta coisa de partilhar slides. Fizeste isso por solidariedade? Eu não estou... Sim, poderia ter sido, mas... Agora sim! Agora sim, agora desapareceu outra vez. Não. Espera. Desapareceu outra vez. E agora conseguem todos ver? Sim, conseguem ver. Se quiseres voltar atrás para mostrar algum dos gráficos, porque não, nós não ou seja, vimos. peço desculpa.
Basicamente, ou seja, eu estava convencido que estávamos todos na mesma página. Ou seja, este é o gráfico que mostra que a população, que temos uma mais alta percentagem da população sem educação de secundária ou superior, ou seja, a maior proporção em termos da Europa, portanto, um gráfico que é muito patente acerca da falta de qualificação dos adultos portugueses. Depois este é exatamente os gráficos que mostravam como as notas a percentagem de negativas é muito mais alta para as mães em ensino superior, ou seja, das barras azuis, que aqui vemos, e como a percentagem de notas muito altas é também por sua vez mais baixa nos alunos que não têm mães com ensino superior, aqui nas barras azuis. E eu estava agora a falar exatamente dos alunos com e sem SAS, e mais uma vez, os alunos com SAS têm uma muito maior prevalência de notas negativas, como podemos ver aqui, entre 10 a 20 pontos percentuais, mas por sua vez têm uma muito menor prevalência de notas muito altas, ou seja, de notas de nível 5. Ou seja, esta desigualdade já existia, esta era uma desigualdade que lá estava já antes da pandemia. E o que é que aconteceu durante a pandemia? A pandemia foi reforçar esta desigualdade que já existia. E esta desigualdade existe não só quando olhamos para resultados de exames e provas de aferição, mas quando, por exemplo, também olhamos para os resultados do PISA, o PISA que é aquele teste OCDE que é feito de 3 a 3 anos aos alunos de 15 anos portugueses, e quando nós dividimos os dados entre os alunos mais e menos favorecidos, ou seja, alunos de meios sociais mais favorecidos e menos favorecidos, a diferença de resultados corresponde a cerca de 2 anos de aprendizagens, ou seja, é o mesmo que dizermos que uma criança de 15 anos de uma família do meio socioeconómico mais baixo tem os conhecimentos que uma criança de meios socioeconómicos mais altos já tinha atingido aos 13 anos. Ou seja, uma diferença muito grande e é das maiores observadas nos dados da OCDE. E, portanto, ou seja, a desigualdade, a crise do Covid acontece em cima desta desigualdade que já existia, e nós aqui no Centro de Educação da Nova SBE, o que nós tentámos foi recolher ao longo deste ano uma série de dados para tentar perceber como é que as famílias estavam a reagir, as famílias e as escolas estavam a reagir ao ensino à distância. E nós tirámos uma série de dados, nós entrevistámos cerca de 4.500 professores durante este último ano. E o que nós notamos é que nós fizemos isto pela primeira vez quando as escolas fecharam em março de 2020, voltámos a fazer no terceiro período do ano passado e fizemos agora durante o primeiro período do regresso às aulas. E uma das perguntas, que era a pergunta clássica há um ano, era sempre qual é que é a percentagem dos seus alunos que não têm computador com a internet. E no final do terceiro período de há um ano, portanto há um ano, a percentagem de alunos sem computador com a internet, na média, ainda era 13%. Sendo que isto é uma média do público e privado, esta média era muito mais alta no ensino público, ou seja, no ensino público, nos professores que nós entrevistámos, cerca de 25% destes professores reportavam que tinham, ou dito de outra forma, os professores do ensino público reportavam que cerca de 25% dos seus alunos não tinham acesso a um computador com a internet. Por sua vez, também, nós notámos que muitos professores, durante o ano passado, durante o primeiro confinamento, o avanço nas matérias foi mais lento, ou seja, nós temos cerca de 26% dos professores que se focaram nos conteúdos que já tinham sido lecionados antes, ou seja, não nos conteúdos, não em novos conteúdos, ou seja, não só os meios de ensino foram mais difíceis, como a própria progressão nas aprendizagens foi mais difícil, porque as próprias condições elas eram mais difíceis de existir. Por sua vez, uma das preocupações que nós tivemos sempre neste inquérito foi olhar para o estado do ensino profissional, que foi, ao longo da pandemia, acho eu, uma das vertentes do ensino que não tem sido muito falado. E estes alunos, é particularmente importante nós olharmos para estes alunos, porque estes são alunos que, terminado o 12º, terão uma maior probabilidade de transitar já para o mercado de trabalho, e a Susana mostrou há pouco uma série de dados que mostra como o mercado de trabalho neste momento está particularmente frágil, portanto estamos a falar de alunos que transitarão para o mercado de trabalho num momento particularmente difícil, e nós sabemos que um dos mecanismos de transição para o mercado de trabalho é precisamente a formação em contexto de trabalho que estes alunos têm, e quando nós olhamos para os dados da pandemia, nós vemos que muitas das formações em contexto de trabalho destes alunos ou foram canceladas, ou foram recalendarizadas, ou aconteceram em prática simulada. Portanto, estas formações em contexto de trabalho, que são muito importantes para os alunos do ensino profissional, porque lhes permite muitas vezes uma transição para o mercado de trabalho, não existiram ou existiram de uma forma menos direta e menos presencial do que costumava acontecer, e a isto acresce o facto destes alunos estarem a transitar para um mercado de trabalho particularmente difícil neste momento. Portanto, ou seja, e durante a pandemia
nós recolhemos uma série de dados sobre como é que os professores estavam a tentar responder à pandemia, mas uma das dúvidas que ficou sempre é qual foi o impacto da pandemia. E nós tivemos alguns dados sobre qual é que era a situação dos alunos portugueses em janeiro, ou seja, antes deste segundo confinamento. Foram testes de aferição que foram realizados pelo Ministério da Educação aos alunos do terceiro, sexto e nono ano. E nós vemos uma alta percentagem de alunos com insucesso, ou seja, foi estudada a literacia científica, a literacia matemática e a literacia de leitura, como o Ministério lhe chama, e nós vemos altas percentagens de alunos que ao longo destes 3 anos que tiveram níveis de insucesso. E este nível de insucesso, ou seja, que não responderam a pelo menos 1/3 da prova corretamente, ou seja, é um nível muito baixo de proficiência. O problema destes dados que foram divulgados pelo Ministério, estes dados é informação, esta informação é importante, mas genuinamente nós não podemos dizer qual é que foi o impacto isoladamente da pandemia, porque nós não temos testes anteriores à pandemia, ou seja, nós não podemos comparar estes resultados de janeiro com resultados um ano depois, porque nós não temos uma métrica de comparação um ano depois. Nós podemos apenas dizer que o cenário que existia já antes do segundo confinamento era um cenário em que muitos alunos não tinham um nível de proficiência elevado, contudo, com os dados que nos deram e com os dados que estão disponíveis, não é possível isolar completamente o efeito da pandemia, porque nós não temos uma avaliação destes alunos antes e uma avaliação destes alunos depois. Perante estes resultados, juntamente com a Susana e com um conjunto de pessoas aqui da Nova, nós apresentámos uma proposta de recuperação de aprendizagens que está disponível na internet, para quem a queira ler, e basicamente nós quisemos contribuir para o debate nesta perspectiva, ou seja, há um impacto muito forte da pandemia nas aprendizagens dos alunos. Este impacto forte da pandemia é algo que está a ser medido em todos os países nos quais está a ser possível isolar o impacto da pandemia nas aprendizagens dos alunos. Há um número que nós temos repetido muito, que é os dados que existem para o Reino Unido mostram que há uma perda de aprendizagens de cerca de 2 meses para a média dos alunos, mas para os alunos mais desfavorecidos esta perda de aprendizagens chega aos 7 meses, portanto, ou seja, é uma perda de 7 meses no percurso de aprendizagem normal dos alunos, para aqueles que são mais desfavorecidos. Portanto, ou seja, perante este cenário, o que é que podemos, ou seja, que políticas é que podemos ter no horizonte para poder recuperar estes alunos no futuro? E nós o que fizemos foi basicamente olhar para a literatura de economia da educação e olhar para as experiências passadas de recuperação de aprendizagens dos alunos e olhar para estas experiências passadas e, destas experiências passadas, o que é que funcionou? Ou seja, o que é que nós temos evidência que tenha funcionado? Ou seja, que programas é que funcionaram para os alunos e que permitiram a sua progressão. E basicamente foi esta identificação que nós fizemos. Nós identificámos 2 programas, um programa de tutorias e um programa de escolas de verão. E porquê é que nós identificámos estes 2 programas? Foram os programas que consistentemente, em países que os aplicaram e em sistemas de ensino que os aplicaram e que mediram os seus impactos, mostraram ser aqueles programas com impactos maiores na recuperação de aprendizagens dos alunos. Por uma questão de tempo, eu vou focar-me sobretudo nos programas de tutorias, até porque os programas de tutorias têm sido daqueles que muito debate até têm suscitado recentemente. De facto, os programas de tutoria têm aparecido não só na literatura de economia da educação, ou seja, nos estudos de economia da educação, mas também nos estudos de ciências da educação, nos estudos de psicologia, como programas que têm grandes impactos sobre os alunos, ou seja, num estudo já de 2017, em que se reviu 193 programas de apoio às aprendizagens dos alunos, destes 193 programas, foram os programas de tutoria que mostraram ter o maior impacto. Mas não só estes programas mostraram ter impacto, ou seja, e o impacto medido por estes programas foi de uma recuperação de aprendizagens de pelo menos 3 meses, ou seja, os alunos que receberam este tipo de programas viram as suas aprendizagens progredir em cerca de 3 meses. Contudo, estes programas têm que ter algumas características para poderem funcionar. Em primeiro lugar, têm que ser regulares e integrados no calendário escolar, ou seja, não pode haver uma tutoria no final do dia às 6 da tarde, porque os programas que funcionaram assim mostraram não ter impacto, porque os alunos ou não iam ou já não estavam com a atenção necessária para esses programas funcionarem. Programas que também funcionaram são aqueles em que são postos à disposição dos tutores e dos professores um conjunto de banco de materiais para poderem ser usados pelos tutores e pelos tutorados. E, por sua vez, eram programas que tinham uma formação prévia dos tutores. E eu vou dar um exemplo muito específico, ou seja, de um programa que aconteceu em Chicago, nos Estados Unidos,
cujos resultados do programa foram divulgados muito recentemente, foram divulgados este ano. Era um programa que abrangia alunos do 9º e do 10º ano. E era um programa de 140 horas de tutoria por aluno e por ano, e estas 140 horas foram divididas em blocos de 40 minutos e que aconteciam todas as semanas e de forma regular, ou seja, aconteciam de 2 a 3 vezes por semana. E um programa deste género, em Chicago, aliás, é uma zona dos Estados Unidos que é conhecida por ter bairros altamente desfavorecidos, e este programa também cobria este tipo de realidades, viu a percentagem de notas negativas a matemática a cair cerca de 49%, que é um impacto muito forte e que, aliás, não é muito comum ver em programas de recuperação de aprendizagens, e melhorou não só as notas a matemática, cerca de 0,56 pontos numa escala de 1 a 4, como também melhorou as notas das outras disciplinas. Ou seja, não só estes programas podem ter impacto sobre as disciplinas sobre os quais versam, como depois podem ter aquilo que nós chamamos, usando uma linguagem de economês, gostam aqui dois economistas, externalidades, ou seja, podem ter impacto sobre outras disciplinas que não estavam diretamente cobertas pelo programa. Mas já que nós temos até, penso, uma plateia de professores, acho que até é interessante entrarmos agora no debate sobre precisamente até estes programas de recuperação de aprendizagens e que margem é que existe ou não. Nós sabemos que já existem programas de tutoria nas escolas portuguesas, mas que, ou seja, não existem de forma massificada e, sobretudo, para responder à perda de aprendizagens que aconteceu agora com a pandemia. Portanto, eu agora, Sérgio, talvez deixaria espaço para essa discussão. Não sei se o Sérgio está aí. Ok, muito bem. Eu acho que sim, acho que pode ser. Acho que era muito interessante se conseguíssemos agora aqui iniciar este diálogo. Às vezes a primeira pergunta, o primeiro momento pode ser mais difícil, mas depois acho que era interessante. Eu acho que, enfim, esta questão da grande desigualdade, da grande diferença, até na questão da aquisição das aprendizagens, enfim, acho que mais ou menos dentro das escolas temos todos esta noção. Depois, as medidas de recuperação e como é que elas podem ser operacionalizadas, eu acho que na escola e no nosso sistema educativo a operacionalização é sempre uma questão sensível. Mas convidava-vos, quem é que quer ser o primeiro a colocar uma questão, podermos aqui abrir aqui o debate. E portanto, sobre isso obviamente não vou falar aqui, sendo que quando eu fui convidada para esse grupo de trabalho, já estava a preparar este outro documento com o Pedro e com os outros nossos colegas da Nova, a Ana Balcon Reis, o Bruno Carvalho e depois com o Miguel Herdade, que não está na Nova, já agora. E, portanto, isso foi sempre muito transparente relativamente a isso, tanto para o secretariado como para os outros elementos do grupo de trabalho, e, portanto, eu venho aqui falar só com o chapéu daquilo que está nesse documento, que realmente foi feito por nós 5 e que, de resto, no qual eu me revejo sem qualquer contemplação. Pronto, portanto, eu não vou dizer nada acerca do conteúdo daquilo que o Ministério está a pensar, embora possa dizer que na altura, quando o grupo de trabalho, o tal grupo de trabalho sobre, enfim, nomeado pelo secretário de Estado da Educação, João Costa, quando esse grupo de trabalho foi nomeado, houve várias pessoas do grupo que falaram designadamente ao público, nas quais eu não me incluo, portanto estou completamente à vontade portanto, estou a falar do ponto de vista da leitora do público que sou, e realmente a questão da revisão de currículos vinha muito a lume nessa peça do público que foi feita, repito, antes da condução dos trabalhos do grupo, portanto isso estava certamente no debate. O que a mim me parece, e aqui já falo a título pessoal, é que tudo isso está muito atrasado, quer dizer, nós entretanto já tivemos um ano letivo, o ano passado, que foi muito, muito coxo, não é? Em que depois, ao contrário de muitos outros países da União Europeia, não voltámos a abrir as escolas. Houve países da União Europeia que tiveram as escolas básicas fechadas 6, 7, 8 semanas. Nós, a partir de março, não voltámos a ter aulas do ensino básico. E depois houve já países da União Europeia que já durante o ano passado fizeram programas de recuperação ao longo do verão, que tiveram ao longo deste ano letivo um reforço dos orçamentos, das dotações, dos recursos à disponibilidade das escolas para poderem ir fazendo essa recuperação de aprendizagens, que vários países europeus, não todos, confrontados com o novo encerramento de escolas. Eu devo dizer que, por exemplo, a vizinha Espanha não fechou as escolas nem um dia ao longo de todo este ano letivo, que agora está quase a terminar, daqui a um mês, e França, que é o outro país que vem a seguir, nosso vizinho,
verdadeiramente só fechou uma semana, porque o que o governo francês foi juntar as férias da Páscoa às férias de primavera, portanto, houve um encerramento de 3 semanas, mas dos quais 2 já eram férias, portanto, foi só apenas uma semana. Conseguiu manter um ano letivo inteiro em funcionamento. Portanto, enfim, nós optámos de novo por um encerramento de escolas bastante prolongado em Portugal este ano letivo e continuamos ainda sem saber como é que vamos recuperar as ditas aprendizagens. Portanto, como estava a dizer que realmente se calhar faltava um bocadinho de comunicação entre o Ministério e as escolas, enfim, sendo que obviamente, digamos, bebo as suas palavras e isso parece-me fazer bastante sentido, porque sempre que nós falamos com professores, e para nós agora, enfim, nunca tivemos este privilégio de estar com várias dezenas à frente, mas de facto temos sempre muito essa, mas tive muitas vezes, enfim, noutros fóruns e depois também em e-mails privados, de pessoas de facto a dizer que se nota essas falhas nos jovens, sobretudo os jovens de menor, de níveis socioeconómicos mais baixos, era bom que as vossas vozes chegassem ao Ministério, mas eu não sei, enfim, que chegasse e depois que houvesse uma ação mais rápida. Eu, enquanto mãe, eleitora e contribuinte, não estou contente com o atraso neste famoso plano, mas não, mais do que isso não posso, não sei, não sei, Pedro, não sei se queres acrescentar alguma coisa. Eu talvez pegasse um bocadinho, eu tenho uma opinião acerca do plano de recuperação de aprendizagens. Eu acho que o plano de recuperação de aprendizagens, e ligando com a questão que a Manuela estava a levantar sobre a questão dos programas, eu acho que era bom que nós não aproveitássemos, que o plano de recuperação de aprendizagens não, ou seja, não quiséssemos fazer tudo ao mesmo tempo. Ou seja, há um problema claro que é os alunos não tiveram aulas durante 2 anos, portanto, e isto é particularmente gravoso para os alunos mais novos que estão no princípio da sua vida escolar. Por exemplo, os alunos do primeiro e segundo ano que tiveram 2 anos na sua aprendizagem de leitura ou dos primeiros conceitos de aritmética e que não tiveram muito, e que tiveram este enorme buraco de aulas, e que era bom que fosse focado. Eu, acerca de mudanças de currículos, confesso que eu sou um bocadinho cético em relação a mudanças de currículos na sua eficiência, ou como motor para resolver o problema de recuperação de aprendizagens. O Portugal já fez N mudanças de currículos, aliás, é algo muito comum, ou seja, e nós, genuinamente, eu acho que nós nunca avaliámos os impactos das mudanças de currículo e já ocorreram várias. Quer dizer, nós acabámos de ter uma mudança para as aprendizagens essenciais ou para o perfil do aluno à saída do ensino da escolaridade obrigatória, que veio substituir o que tínhamos antes. Ou seja, e a evidência, e não há muita evidência acerca sobre os impactos de recuperação de aprendizagens também lá fora, e a que existe lá para fora mostra que os impactos não são extraordinários, ou seja, que mudar um currículo por si não gera necessariamente impactos. Eu acho que nós precisamos de ser focados na recuperação de aprendizagens, dos alunos mais frágeis, com programas concretos que sabemos que funcionam, como é o caso dos programas de tutoria, e não tenho a certeza que depois de 2 anos tão complicados, mudar o sistema inteiro, ou querer mudar o sistema inteiro, seja uma coisa que sequer haja muita vontade das próprias escolas e energia nas próprias escolas para fazer tal coisa. Quanto à questão das tutorias, que a Manuela também levantou, eu acho que essas dificuldades, eu acho que há consciência dessas próprias dificuldades e por isso é que nós também avançámos com esta proposta. Porque nós sabemos que há programas de tutorias nas escolas, mas, por exemplo, quando se vai ler o último relatório da Inspeção-Geral de Educação sobre as tutorias, está lá escrito que, de facto, muitas vezes aqueles são espaços mais para mentoria do que para tutoria e que acaba por ser difícil, de facto, apoiar nos conteúdos curriculares que os alunos dão em sala de aula e muitas vezes já há ali um apoio ao estudo e à situação em que os alunos se encontram, muitas vezes frágil, ou seja, mais uma mentoria do que uma tutoria. Portanto, ou seja, claramente para haver tutorias que se debrucem sobre os conteúdos que os alunos estão a dar em aulas, é preciso este investimento. E depois nós quisemos sublinhar isto exatamente pelo ponto que a Susana frisou, porque nós estamos em maio e a verdade é que nós vimos de 2 anos muito difíceis e toda a implementação destes programas demora tempo, por um programa de tutorias obriga a recrutar os tutores, obriga a formar tutores, porque obviamente não se vai pôr tutores em escolas caídos do céu, ou seja, eles têm que ser formados e tem que ser coordenada a articulação deles com os professores titulares das turmas e com as escolas onde eles podem ser inseridos. Portanto, há aqui um sentido de urgência e eu acho que este sentido de urgência parece que não existe ou que está a passar ao lado. Quer dizer, quando nós olhamos para o Reino Unido tem um plano neste momento já em ação, já há tutores nas escolas do Reino Unido há 2 meses. Mal os alunos saíram do confinamento e nós estamos à espera. Quer dizer, e nós sabemos em educação que
sobretudo nos anos iniciais, começamos a ter muitos déficits de aprendizagem. Os déficits de aprendizagem são sempre mais difíceis de recuperar à medida que o caminho vai andando. Portanto, ou seja, o tempo passar não ajuda. E, portanto, enfim, daí também esse nosso documento para chamar a atenção para a urgência de todas estas questões. Mas, mais uma vez, em políticas focadas, concretas, que saibamos como é que possamos aplicar e não em vontades talvez demasiado macro de querer mudar o sistema todo, porque nem sequer sei se ao fim de 2 anos muito difíceis há as condições anímicas até nas escolas para irmos de repente mudar o sistema todo e os programas todos e começar do início, que não sei se é exatamente aquilo que é mais necessário neste momento. Muito bem, muito bem. Eu aqui só pegando naquilo que o Pedro estava a dizer, eu subscrevo tudo, até por uma questão importante. Nós ainda não conseguimos transcrever, parece-me, em muitas realidades, as aprendizagens essenciais, ainda não conseguimos incluí-las e pô-las a funcionar como estão. Portanto, quer dizer, mudar novamente poderia ser aqui também... E até estamos a meio de um período que houve até um pedido às escolas de embarcar, no sentido pejorativo, leia-se, numa flexibilização curricular, ou seja, em que as escolas, em que o objetivo em que seja menos focado, ou seja, que as disciplinas possam intercruzar, e as escolas que eu conheço estão também a meio deste processo, até para perceber como é que tal se pode fazer. Eu não tenho a certeza que até a meio de um processo complexo como esse, possa uma transformação total do currículo seja benéfica. Pois, se calhar fazíamos aqui uma pergunta e aqui ainda outra nota, que é, até este ano letivo já, as escolas, já nesta perspectiva de recuperação de aprendizagens, enfim, com outra nomenclatura, até já tinham reforço de recursos humanos, ou seja, o Ministério teve um programa e os recursos humanos estão na escola. Eu acho que até se calhar o que falta é o instrumento para operacionalizar esse apoio. Portanto, na escola, mas eu não sei se estão, enfim, estarão melhores nos sítios que noutros, mas não sei se o programa, enfim, a que é que estão afetos, não é? Acho que essa medição, eu pelo menos às vezes não percebo muito bem. Pode ser um caminho. Mas se calhar perguntávamos, e era esta a minha pergunta, porque nós percebemos, e de alguma maneira, nós também já o sabíamos, acho eu, mas vocês, aqui entre aspas, destrói um bocadinho aquilo que é o sonho da escola pública, não é? Aquela ideia de qualquer aluno que pode chegar à escola pública e que, independentemente do seu meio, da sua origem, pode ter o futuro que tiver e pode chegar a qualquer sítio e a qualquer lugar. Sabendo que isso ainda assim é possível, aquilo que os dados nos dizem é que essa não é a realidade. E a minha questão é um bocadinho esta, e enfim, acho que isto é uma coisa que devemos de facto pensar, porque às vezes até voltamos, nós que estamos nas escolas do dia a dia, seja pelos rankings, que eu acho que se calhar também não é um bom indicador, mas por outras coisas, até dizemos isto, não é? De facto, ok, é difícil, não acontece, eles não aprendem, mas nós temos todos, os pais não valorizam, mas de facto temos que encontrar respostas no sistema para apoiar e para ajudar todos, porque isso não vai mudar, não é? Percebemos isto pelos dados que vocês nos deram. Mas a minha pergunta é exatamente essa, neste plano de recuperação de aprendizagens, não faz sentido priorizar alunos e trabalhar só com alguns, ou pelo menos mais com alguns, que nós sabemos quem são, ou isto é um plano que deve ser geral e transversal à escola toda? Não sei, Susana, Vai, Pedro, vai. Não, porque, ou seja, nós vamos responder claramente na proposta. Nós precisamos de instrumentos de aferição de qual é que é o estado das aprendizagens dos alunos. Nós neste inquérito que fizemos aos professores, uma das perguntas que fizemos é exatamente quanto tempo é que os professores achavam que iam demorar a recuperar aprendizagens, e a maioria dos professores achou que ia demorar mais de 2 períodos ou o ano inteiro a haver uma recuperação do que tinha acontecido no ano passado. Portanto, estamos a falar antes do primeiro confinamento. Portanto, claramente nós precisamos destes instrumentos de aferição. Eu não tenho a certeza que este instrumento de aferição que o Ministério divulgou de dados seja o melhor instrumento de aferição para percebermos quais é que foram os alunos que foram mais afetados, porque não nos permite perceber o antes e o depois da pandemia. Portanto, claramente há um caminho a fazer nesta aferição, mas claro que sim. E já agora, Pedro, desculpa, mas só se me permites, tem outro problema, é que este instrumento de aferição que o Ministério meteu cá fora, para já, enfim, não nos dá quaisquer indicadores socioeconómicos, portanto, limita-se a dar, no fundo, um retrato, como tu dizes, não te compara antes e depois, mas, sobretudo, também não vai aos alunos, que provavelmente foram dos mais afetados de todos, que são aqueles que estão neste momento no segundo ano, porque foram aqueles que apanharam os seus 2 primeiros anos do ensino básico, enfim, que aconteceu o que aconteceu, e não estão neste instrumento de aferição, portanto, isso também é outro problema. Sem dúvida. E ainda ao seu ponto em relação quer dizer, nós queremos exatamente que o elevador da escola pública funcione. E até uma das questões das tutorias há uma desigualdade que muitas vezes nós não falamos e que existe entre escolas públicas e privadas, mas também existe entre escolas públicas. Nós sabemos perfeitamente que existem mecanismos externos de explicações privadas acessíveis aos alunos, ou seja, as famílias que podem muitas vezes
têm, a nível privado, explicações que acontecem fora da escola. E isto é um instrumento de desigualdade que se acentua, sobretudo nomeadamente no secundário, em anos de exames, etc. Trazer um programa de tutorias consistente, reforçado, com meios, com materiais, indo ao ponto que a Manuela estava a dizer, é exatamente uma forma concreta e que vá de encontro aos alunos com maiores dificuldades, é de facto uma forma concreta de terminarmos, não quero exagerar, mas pelo menos de amenizarmos uma desigualdade que está lá, e que está lá tanto entre escola pública e privada, como está dentro da escola pública. Portanto, ou seja, o programa de tutorias é uma tentativa até de democratizar aquele apoio extra que muitas vezes existe, mas só existe para aqueles alunos que podem ter de forma privada fora da escola. E, portanto, e, aliás, por isso é que os programas de tutorias muitas vezes têm este impacto grande, não é? Porque é um apoio muito individualizado, ou seja, em pequenos grupos, há aquele aluno que tem estas dificuldades concretas. Pronto. Quanto à questão, eu sei que este tema dos rankings saiu há pouco tempo, eu sei que os rankings, e a Manuela já falou, e o Sérgio já falou, e eu acho que é o seguinte, quer dizer, e até já para pôr esse ponto, eu acho que os rankings têm imensos problemas, são uma medida deficiente, mas eu acho que nós precisamos de informação sobre o que se passa sobre os resultados das escolas. Eu acho que nós não podemos, apesar de compararem com realidades que não são comparáveis, e as escolas públicas enfrentam inúmeros desafios que as escolas privadas não enfrentam. No entanto, a queda dos resultados em termos de ranking das escolas públicas nos últimos anos, eu acho que nos deve alertar. E não nos deve alertar não porque a escola pública até pode estar a funcionar pior, pode-nos alertar por uma coisa que, por exemplo, um colega nosso, o Luís Aguiar Conrarias, já chamou a atenção algumas vezes em alguns dos textos, que é, se as famílias com mais possibilidades e mais escolarizadas estão a escolher a escola pública, porque é muito importante que estas famílias escolarizadas escolham a escola pública. Porque nós tivemos na escola pública esta mistura benéfica de filhos de pais mais escolarizados e menos escolarizados. Os pais mais escolarizados criarão uma exigência sobre a escola pública que será bom não só para os filhos deles, mas para os filhos dos outros. Eu acho que esta discussão sobre se a escola pública está a ser descapitalizada ou se está descapitalizada em termos de seleção de famílias altamente mais escolarizadas para os filhos frequentarem os estabelecimentos públicos é uma discussão importante, porque é importante que a escola pública tenha esta diversidade social, porque esta diversidade social torna-nos mais exigentes sobre esse bem público que é o ensino. Alguém que tenha sido, que tenha estado naquela escola e que tenha tido um bom percurso escolar, mas não. Portanto, isso seria mais na dimensão da mentoria, mas a nossa proposta era mais na dimensão da tutoria. Quanto à questão de ser um acréscimo de horas ou não, isso é uma questão que costuma ser levantada, e na própria literatura existem os dois tipos de programas. Eu sei que os programas com mais impacto são sempre aqueles que normalmente temos um acréscimo de base às aulas, ou seja, os alunos mantêm as suas aulas base e depois há um apoio extra para além da aula. Eu sei que muitas vezes isso é uma questão acerca do tempo disponível dos alunos e do tempo que os alunos têm ou não têm. Ou do tempo a mais com que ficam ou que não ficam. Em termos dos impactos na literatura, os impactos na literatura mostram ser maiores quando é um complemento para além da aula que o aluno tem. Contudo, nós também dizemos na proposta, eu acho que neste programa de recuperação de aprendizagens tem que haver um grau de autonomia das escolas, ou seja, deve-se dar os instrumentos, deve-se dar a capacidade até financeira para os aplicar, mas depois as escolas também devem ter a autonomia de decidir aquilo que é melhor para as suas circunstâncias. E se as escolas decidirem com uma tutoria ao estilo turma mais, se adequa mais, se adequa melhor, se passa a redundância, acho que a escola também deve ter essa margem, tendo em conta, contudo, os resultados que nós temos na literatura. Quanto à transmissão de conhecimento e partilha de conhecimento, não posso estar mais de acordo, aliás, e por isso mesmo é que iniciativas como esta são tão louváveis e por isso mesmo. E é basicamente aquilo que nós também tentamos fazer com este tipo de documentos que tentamos produzir, ou seja, tentar fazer aquilo que é a literatura científica e a evidência que nós temos, chegar às pessoas que estão nas escolas e que estão com os alunos e a quem tem que também decidir políticas educativas. Susana. Não, eu queria só dizer que, obviamente, quanto
quando a Fátima estava a falar de como é que podemos fazer chegar, enfim, aquilo que se passa dentro das universidades, às escolas, aquilo que passa dentro das escolas às universidades, certamente que isto está aqui a acontecer hoje, é um excelente exemplo. Mas quer dizer, há bons exemplos de outras coisas que são feitas noutros países mais sistemáticos, porque claro, isto que aqui está é giro e interessante e tudo, mas é pontual e por outro lado, enfim, por outro lado, lá está, é uma iniciativa de Sintra Mais e, portanto, eu não sei se há coisas semelhantes em Bragança, em Santarém, não faço ideia nenhuma. Tenho aqui uma aluna do ensino básico, peço desculpa, com cara de má, é uma coisa que me acontece bastante. E onde é que eu quero chegar? Quero dizer que, não, por exemplo, no Reino Unido há uma organização sem fins lucrativos que é a Education Endowment Foundation, por isso seria a Fundação para o Financiamento da Educação, alguma coisa assim, se eu quisesse traduzir, e que de facto é um site que no fundo concentra muitos destes recursos. Por exemplo, eu agora, exatamente enquanto a Fátima estava a falar, lembrei-me da Education Endowment Foundation, abri o site deles, tenho aqui à minha frente, e o que lá tem neste momento como destaque é novo. Practical Evidence-Based Support for School Improvement Planning in 2021-2022. Portanto, portanto, é prático e baseado na evidência, apoio para ajudar as escolas a melhorar o planeamento do ano letivo que aí vem. E, de facto, eu julgo que em Portugal nós podíamos perfeitamente ter algo assim, que fosse uma coisa, pronto, lá está, um repositório, no fundo um repositório, mas que fosse suficientemente dinâmico, que ao mesmo tempo naturalmente tivesse canais de comunicação, porque um repositório sem canais de comunicação com a escola depois também não serve para nada, e eu acho que nós não temos que inventar a roda, porque ela já foi inventada. Há um outro exemplo ótimo na Universidade de Brown. A Universidade de Brown está a coordenar um programa gigantesco de tutorias nos Estados Unidos, sobretudo para agora. Se entrar no site do programa, que se chama Student Accelerator Program, tem até uma coisa para as escolas que quiserem fazer o seu orçamento que precisarão para tutorias, ou seja, tem lá uma aplicação, entra, põe quantos tutores é que acha que vai precisar. Obviamente não é uma receita, mas ajuda as escolas a terem âncoras sobre aquilo. A ter a ordem de grandeza, não é? A ordem de grandeza, portanto, ou seja, este tipo de é o que a Susana diz, não é preciso inventar a roda, já há quem faça, portanto Sim, podemos pelo menos começar por aí, não é? Podemos começar por aí, não quer dizer que estas coisas que existem sejam perfeitas, nada é perfeito de qualquer maneira, isto é sempre em construção. Mas eu digo, antes de estarmos se calhar a gastar recursos, a tentar pensar o que é que podíamos fazer, copiemos, vejamos como é que funciona e a partir daí vamos fazendo melhorias, porque de facto os outros países têm muitos recursos deste género e que são importantíssimos, porque eu percebo a sua frustração, que é uma frustração de como é que uma escola, um professor, uma equipa pedagógica, uma direção de agrupamento que quer fazer melhorias, como é que chega a este conhecimento, não é? Que apesar de tudo se vai produzindo com todas as suas imperfeições nos centros de investigação por esse mundo fora, e isso é muito importante. E o próprio, quer dizer, obviamente, e quando as escolas nós sabemos que já estão muitas vezes afogadas em 300 outras coisas, portanto esta ajuda é importante. Pois, temos de caminhar esse recurso ao Ministério da Educação. Eu julgo que há, não sei, mas sim, podíamos fazer uma lista de melhores práticas destas, pode-se fazer. Quer dizer, nós referenciámos na nossa proposta, tanto estes dois programas que falámos estão referenciados na proposta. Apesar de tudo, já o Ministério, até nesta questão da pandemia, já criou o site chama-se mesmo Apoio às Escolas, em que de alguma maneira é verdade. Melhor organizado, melhor sistematizado, se calhar pode ser. Eu acho que mesmo nesta questão das tutorias, às vezes o que falta é uma estrutura de projeto, ou de programa e de funcionamento, porque eu até sinto que às vezes não é necessariamente só uma questão de recursos humanos. Bem, como um dos fatores que explica o impacto das tutorias é o facto de serem sessões com poucos alunos individualizadas, e obviamente, e é por isso mesmo, e é nessa necessidade de investimento, e porque a escola não consegue fazer tudo, ainda para mais neste momento, que nós propusemos este programa, porque significa um reforço dos meios que as escolas têm, que as escolas precisam, ou que as escolas teriam, para enfrentar esta recuperação de aprendizagens, porque os recursos que temos, manifestamente, não chegam para a dimensão da recuperação que é necessária. Susana, não sei se queres acrescentar alguma coisa. Sim, não, quero só dizer que, mais uma vez, eu acho que é sempre útil trazer ao debate esta palavra mágica, que é explicações, porque isso toda a gente sabe o que é, e toda a gente sabe que as explicações não são em grupos de 10 como
como disse bem a Maria Eugénia. Portanto, aí já as pessoas percebem, o conceito é esse, não é? E realmente pensa-se, há explicações muitas vezes individuais e também em grupos pequenos, não é? E eu acho que isso é muito útil realmente, porque eu acho que é importante as pessoas conseguirem concretizar do que é que estamos a falar. E pronto, e como o Pedro disse e bem, quer dizer, nós nem sequer fazemos ideia naqueles rankings o que é verdadeiramente o impacto, bem, para já o impacto obviamente das famílias e do contexto socioeconómico das crianças, esse é evidente. E há certamente o impacto das equipas educativas, que devem ser ótimas naquelas escolas que estão no topo dos rankings, quer dizer, também não temos nenhuma, eu pessoalmente não tenho nenhuma razão para duvidar dessas pessoas à partida, mas depois essas escolas com esses jovens de contextos socioeconómicos mais favorecidos são também aquelas onde à partida, de acordo com aquilo que nós lemos nos jornais, porque de facto é um setor da economia que mesmo nós economistas que estamos habituados a estudar setores de economia não conseguimos estudar isso porque não há dados. Aquilo funciona tudo muito até aquilo é um bocado é mercado negro, quer dizer que muito daquilo não é declarado, não é negro no sentido de ser ilegal, mas é negro no sentido de não estar debaixo dos olhos da autoridade tributária, etc. Portanto, nós não temos informação para analisar aquilo. Mas enfim, nós estamos à espera e sabemos de muitas histórias que conhecemos que aquilo é sobretudo utilizado por pais e mães de maior nível socioeconómico e como é evidente, não é? As pessoas querem sempre fazer o melhor pelos seus filhos e quem pode faz. E portanto eu acho que isso era muito importante as pessoas falarmos mais disto, das explicações, porque se percebia melhor o que é que nós, no fundo, quando se fala de tutorias, a ideia é reproduzir aquilo, como o Pedro disse bem, no contexto da escola pública, para aqueles alunos e alunas que não têm acesso de outra forma. E aí essa sua ideia, aquilo que eu disse dos 10 alunos, cai imediatamente, fica evidente, quer dizer, salta à vista que não é isso que estamos a falar. Muito bem, então vamos agora, que eu já me perdi aqui nos nomes, aqui é a mãe, não é? Que estava há bocadinho. Susana, queres... Pois, eu estava a pensar se até alguém de alguma escola não queria... De alguma escola, exato. Não, mas eu julgo que isto até, mas cá posso só pegar no testemunho da Luísa para dizer aquilo que tu falaste no início, não é? E que o Luís Conraria tem já alertado várias vezes e que na verdade é algo que nós até podemos pensar no futuro, tentar quantificar, que é Sim. perceber se há ou não há uma fuga das famílias de maior nível de educação da escola pública. E este descontentamento que a Luísa aqui nos trouxe mostra isso um bocadinho, não é? Realmente pessoas que têm outro nível de exigência no sentido positivo, no sentido construtivo. Aliás, um exemplo de muito construtivo, não é? De uma pessoa que propõe, que diz, não, mas eu posso ajudar. Portanto, precisamente não exigência no sentido de reclamar ou de ser negativo, que enfim, não me parece seja o caso, mas em todo o caso o exemplo que a Luísa aqui nos trouxe foi realmente um exemplo muito positivo, muito construtivo, muito de querer contribuir. Eu também me custa um bocadinho criticar os professores no sentido seguinte, como alguma das professoras que falou aqui no início, já não me lembro qual foi, mas julgo que foi a Manuela, que disse a questão também da sobrecarga administrativa e burocrática dos professores, que se calhar às vezes até tinham muita vontade de aproveitar esta boa vontade e estas contribuições das famílias, que são contribuições com aquilo que elas têm de mais precioso, que é no fundo o seu tempo e o seu conhecimento em determinadas especialidades. Portanto, isso pode até ser que essas pessoas dessa escola estejam simplesmente assoberbadas com imensos problemas, não é? Mas a verdade é que isto mostra de facto que há um certo divórcio entre aquilo que a escola pública hoje em dia tem para oferecer e aquilo que é a exigência de pessoas com níveis de educação mais elevados, e isso é mau, porque é algo que no fundo vai corroer o nosso tecido social. Portanto, a escola pública tinha que ser um espaço de encontro onde toda a gente, onde todas as pessoas, não é, encontrassem, enfim, algo para dar e algo para ganhar da escola pública, não é? Se a escola pública não consegue deixar pessoas como a Luísa satisfeitas porque ela quer ir bem o melhor para a sua filha. Mas depois também, paradoxalmente, e nem é paradoxalmente, é porque isto está tudo ligado, não consegue chegar enfim, está a deixar as famílias também mais desfavorecidas para trás, até porque, como o Pedro disse bem no início,
a mistura é muito importante, portanto, isso há imensa literatura sobre os efeitos dos pares numa turma são muito importantes. E, de facto, a escola pública não pode ser um gueto, como aliás alguém disse aqui no chat há pouco, na conversa, mas para isso tem que servir, tem que ser boa para toda a gente, tem que ser boa para toda a gente, e não pode deixar mães como a Luísa fora, enfim, a sentir-se, vamos dizer, até desrespeitada com esta coisa de dizer pais chatos, pais com mania de escola privada, quando, enfim, não me parece de maneira nenhuma que seja o caso, devíamos ter era mais pais assim, portanto, enfim, é preocupante. Passaram 6 meses depois, em setembro, e genuinamente ou seja, não foi claro que haviam recursos ali para recuperar aqueles 6 meses. Ou seja, como se o que existe fosse suficiente, e não é claramente suficiente, até pelo assoberbar que já existe dentro da escola. E pegando no ponto que a Luísa tinha dito, e num comentário que acho que foi o José Batalha que colocou aí no chat, que é, ou seja, nós também temos uma classe docente que está em transição. Ou seja, nos próximos 10 anos nós teremos uma larga fatia da classe docente que irá sair da escola. E, portanto, eu acho que este também é um momento certo para discutirmos, e isso até foi levantado agora muito recentemente, quando a publicação dos rankings, nós temos que pensar, ou seja, qual vai ser a próxima geração de professores e como é que ela será formada e como é que ela se enquadrará na escola e como é que ela será recrutada e para que escolas é que estes professores vão ser recrutados. E complementando o que a Ana estava a dizer aí no chat, de facto, ou seja, a escola é muito diversa e há várias realidades e é preciso que nós consigamos adequar os futuros professores às realidades onde eles melhor se enquadram e às escolas onde melhor se enquadram. Bem, eu se calhar, assim, nós normalmente temos sessões de 1 hora, vamos de 1 hora e meia. Eu não sei se ainda há aqui alguma questão, se alguém que... E alocamos os professores, muitos professores que vão ser precisos nos próximos anos. E motivamos, não é? E também motivamos para a profissão. Também, exatamente, também claro. Diz, não é? Que só 1% dos miúdos de 15 anos é que quer ser professor. Sim, há uma muito baixa, no PISA, é das taxas mais baixas entre a OCDE de alunos com 15 anos que dizem que querem ir para professor. É uma profissão que tem hoje, e há uma estatística, na Faculdade de Ciências de Lisboa, há 10 anos havia 65 alunos na vertente de ensino de Físico-Química, o ano passado haviam 5. Portanto, o que significa que a potência ou a vontade de ir para cursos de ensino é hoje muito baixa, infelizmente. Pois, e nós temos um dos corpos docentes mais envelhecidos da OCDE e, portanto, vai ser preciso, a própria demografia, vai ser preciso renovar essas pessoas, porque essas pessoas vão ter direito à sua merecida reforma. E, de facto, esta incapacidade de atrairmos as camadas mais jovens quer dizer, é um verdadeiro desafio de sociedade, verdadeiramente, não é? Como é que nós vamos construir um país com o déficit de educação que o Pedro começou aqui por mostrar ao princípio, sem conseguirmos atrair pessoas para este setor tão importante da sociedade. É muito preocupante, e isso tudo tem muito a ver com aquilo que foi sendo aqui dito, não é? Da própria frustração dos professores que estão agora no terreno, como vocês todos e aquelas pessoas que falaram, de ter vontade de fazer coisas e de sentir falta de apoio do Ministério. Como é que eu consigo melhorar, como é que se melhora estes canais de comunicação com a própria academia, etc. Portanto, essa frustração no emprego, no vosso trabalho, que é tão meritório, naturalmente que é uma das razões pelas quais, quer dizer, que realmente há qualquer coisa de errado, não é? Porque a vossa profissão tinha de ser das mais interessantes do mundo, enfim, de Portugal, por várias razões. E o facto de nós não estarmos a conseguir fazer isso enquanto sociedade, enquanto país, a mim preocupa-me imenso. Eu também queria já agora só aproveitar para dizer uma coisa. Eu lembrar, assim, havia o site de apoio às escolas, é verdade que eu aliás já tinha consultado, mas de facto agora coloquei lado a lado o apoio às escolas com a tal Education Endowment Foundation que eu falei do Reino Unido e quer dizer, não se compara, não é? Em termos de, ou seja, este apoio às escolas, eu estou de acordo completamente com o que o Sérgio disse, foi um bom começo. Aliás, a pandemia teve várias destas coisas, obrigou-nos a fazer coisas que se calhar nós não teríamos feito de outra maneira, muito rapidamente, mas isto que aqui está é uma semente, é preciso fazê-la crescer. Isto tem um grafismo muito mau, tem uma organização dos documentos, isto é quase um bocado um repositório de PDFs,
Aliás, nós no primeiro inquérito aos professores perguntávamos se eles achavam os materiais desta plataforma úteis e cerca de 20% disseram que acharam úteis, que visitaram, mas que só 20% é que depois achavam que eram completamente úteis. Portanto, ou seja, é o que a Susana diz, é uma semente, mas é bom que haja a semente. Ainda bem que há a semente, mas há muito caminho e é como a Susana dizia, não é preciso inventar a roda, às vezes é só preciso olhar para boas práticas e às vezes nós temos pouco este hábito de fazer peço desculpa usando o termo em inglês, benchmarking destas práticas e replicá-las. É isso mesmo. Sim. É porque há aqui muitas coisas que faltam, não é? Uma das coisas é que muitas vezes estas iniciativas e estes materiais e estes recursos chegam às escolas muitas vezes com aquilo, também peço desculpa mais também por outro anglicismo, ainda por cima este vem do marketing, portanto é mesmo horrível, que é fazer push, não é? Portanto, é empurrar isto, é fazer, não é estar à espera que os professores vão ao apoio às escolas, é fazer a recolha de informação sistemática acerca dos professores, claro que isso tem de ser feito por computadores e algoritmos, não é nenhum ser humano que vai fazer isso, e depois que os professores ou os agrupamentos escolares, consoante o tipo de material e o tipo de iniciativa de que estejamos a falar, recebam convites para, olha, acabámos de colocar um novo conteúdo ou uma nova plataforma ou uma nova iniciativa online que nós achamos que é mesmo boa para si, como nós recebemos o Cartão Continente. No fundo é isso que eles já fazem, é o Ministério da Educação começar a fazer isto, partindo desta base que aqui está, que eu acho que é boa, mas quer dizer, a investigação de economia comportamental diz que as pessoas raramente vão ver estas coisas, as pessoas vão quando são convidadas a isso, quando recebem um e-mail, quando recebem um SMS. Uma expressão horrível quando são ativadas, que é uma expressão típica que os economistas gostam de usar, mas é verdade, ou seja, muitas vezes não é que as pessoas não queiram, às vezes é que há exemplos de tudo, mas às vezes é preciso ir lá quase é isso. Ativar, digamos assim. É ativar. Exatamente, é isso. Não é que a pessoa esteja em off, mas... Muito bem. Bem, eu acho que nós, enfim, já vamos aqui nesta hora e meia, nós fazemos estas sessões com muita regularidade, como horinha, se calhar ficaríamos por aqui. Susana, Pedro, agradecer-vos muito pelo vosso... Agradecer muito. Por este bocadinho, esta partilha é sempre... obrigado, nós. De facto, estes cruzamentos, acho que aprendemos todos. E, portanto, agradecer-vos, está bem, em nome das escolas de Sintra. Sim, para quem estuda educação todos os dias, estes momentos de contacto com quem de facto está nas escolas todos os dias são muito bons. Sim, foi muito interessante, obrigadíssima pelo convite e pelos vossos testemunhos e pela conversa que aqui se gerou. Para nós às vezes é um bocado frustrante quando vamos a este tipo de eventos e depois online e depois as pessoas não partilham, porque nós temos muito mais a aprender do que vocês, verdadeiramente. Portanto, muito obrigada também pela vossa generosidade de terem trazido os vossos testemunhos e os vossos elementos. E às vezes há estes clichês de que a academia está fechada numa redoma e que depois há uma vida lá fora. Quer dizer, não é assim, não tem que ser assim, e acho que eu e a Susana tentamos ao máximo para que não seja assim. Nós não somos praticantes dessa visão. Não somos praticantes dessa visão, não, de todo. Exato. Obrigadíssima. Muito obrigado a todos. Obrigada, até breve. Obrigada e parabéns pela iniciativa e continuem.